prometi, é um vídeo curtinho para te dar algumas técnicas bem importantes, tá? Ficar atento, ter uma visão além do paisagismo, além da planta. Você não está vendo só planta, você não está vendo só os canteiros que você vai entregar. Você vai ter uma visão, por exemplo, de possíveis escadinhas que você pode fazer no jardim, que são necessárias, ou substituição da escada. Às vezes é uma escada que não tem nada a ver com o jardim, é uma casa que já tem uma certa idade, e é uma escada que está ali deixando o jardim feio, que vai te atrapalhar. De repente você propõe para o teu cliente: posso colocar na proposta a quebra dessa escada de 3 degrauzinhos que tem aqui, e eu vou incluir uma escada com dormente, por exemplo, de trem, porque a madeira envelhecida que combina com o verde do jardim, com as cores das texturas, as texturas que eu vou colocar. Então, é um ponto a mais. Você vai entrar na arquitetura do paisagismo, você vai propor isso. A mesma coisa com passeios estilizados, certo? De repente você tem um espaço que leva do ponto A ao ponto B, que tem ali 2 metros. Ao invés de você deixar o cliente fazer um passeio de cimento, por exemplo, com um piso de área externa que o arquiteto propôs, fazer de repente com dormente também, por que não? Para combinar com a escada. Então ficar atento a esse detalhe, que é fundamental para que tenha toda essa combinação, essa harmonia, essa comunicação visual, para que os canteiros conversem entre si. Às vezes, a calçada está em linha reta. É uma calçada que está em linha reta que você pode simplesmente falar ou propor diretamente na tua proposta, quebrar um pouco da calçada e dar um movimento. Isso aqui, ó. Dar um movimento à calçada. Às vezes é uma calçada reta, você vai dar um movimento. Às vezes é uma quebra sutil, onde você vai fazer ali o conserto, né? vai refazer aquela ponta, e você vai dar justamente esse ar que envolve o jardim. Ele precisa ser envolvente, você precisa entrar no espaço, e o jardim ele tem que ter uma comunicação. Você não pode colocar a lateral esquerda ser com uma espécie, o fundo com outra, simplesmente batendo uma com a outra, terminando uma planta, começando outra. Você entra, é um jardim que tem pontas, é um jardim quadrado, é um jardim duro. Isso não traz a sensação de conexão com a natureza. Então o jardim, é importante que o jardim, isso está todo no material impresso, eu volto a dizer, é importante que o jardim tenha esses contornos, que sejam suaves. Depois de você fazer todo o desenho, tá, no gramado, na terra, que você criou o canteiro, tá, você fez a arquitetura do teu canteiro, aí dentro do canteiro você vai fazer a conexão das plantas, certo? Você vai fazer aquilo que a gente chama de mancha. Você faz a arquitetura do canteiro, todo o espaço que será jardinado, com a forma que você escolheu, para que tenha essa harmonia, para que o jardim abrace. Fez o canteiro. Agora você vai criar as manchas dentro do canteiro, onde a mancha de trás tem uma planta mais alta, a mancha da frente uma média, e depois vem a rasteira, né, a florzinha rasteira, ou cascalho de madeira, de pedra, e você faz as 3 composições que normalmente se faz isso, com a planta alta, baixa e pequena, né? Ou seja, alta, média e pequena, ou a pequena fica sendo forração de pedrisco, de cascalho, enfim, aquilo que você escolher para compor melhor o trabalho. Agora, o importante é essa arquitetura, para que haja esse envolvimento. Então, às vezes, fazer uma modificação na calçada, ou simplesmente no espaço todo que você vai jardinar, imaginar, tá, essa composição. Por isso que lá naquele vídeo eu falei sobre fazer um desenho rústico. Imagina que isso aqui é uma prancheta, um papel, e eu estou fazendo isso. Levei para lá, né, para minha mesa, e eu vou montar isso agora. Essa é a importância de fazer esse desenho rústico e depois a composição em cima daquilo que você imaginou. É muito importante, não seja tímido nos passeios e na escada. Tem que ter pelo menos 1 metro de largura. Você vai fazer um passeio a pelo menos 1 metro de largura, para que haja a possibilidade de 2 pessoas andarem juntas, sabe? Às vezes está conduzindo uma senhora de idade, ou o casal está namorando pelo jardim. É importante que tenha 1 metro no mínimo de passeio, e a escada a mesma coisa. Então, não vale timidez na hora de decidir que largura vai ter o passeio ou que largura vai ter a escada. Considera sempre de 1 metro para cima. Menos que isso, não fica bonito e não fica funcional. Importante falar, quando for tirar as fotos, tá? Considera isso aqui um complemento do que eu já ensinei sobre as fotos.
Você vai tirar as fotos panorâmicas do jardim. Fez todos os pontos, como eu expliquei naquele outro vídeo. Ok. Só que, às vezes, é importante, você tira uma foto panorâmica onde do lado direito ali tem a casa de bomba da piscina. Então, você identificou todo o panorama da onde vai ter o jardim. Vai lá perto da casa de bomba e tira uma foto com zoom para ter uma dimensão melhor na hora que você for colocar as plantas. Se vai estar atrapalhando, de repente, um chuveiro, se vai estar invadindo um deck, entende? Então, existem alguns pontos no jardim que eu costumo fazer isso. Eu tiro as fotos panorâmicas para que eu entenda depois a dimensão na tela do computador e tiro fotos mais próximas para que eu entenda pequenos detalhes que podem fazer a diferença na hora de montar a proposta. Às vezes tem um murinho embaixo que de longe eu não consigo ver. Aí eu vou e consulto a foto de perto e eu vejo aquele murinho e eu sei que tipo de problema eu tenho que resolver a partir dali. Isso faz muita diferença também, como eu venho falando em todos os vídeos. Ou seja, são técnicas que a gente vai empregando passo a passo, em cada etapa da tua montagem de proposta, desde a visita técnica até a montagem do orçamento, que é o próximo vídeo que nós teremos agora. Você vai quebrando todas as chances de erro, ou pelo menos a grande parte desses erros, para que você tenha uma montagem muito mais limpa, muito mais preparada e que você tire toda uma carga negativa de preocupação na hora de montar a proposta, porque você vai ter que mexer agora com dinheiro. Isso traz uma certa ansiedade de não ficar muito alto, de não ficar muito distante, de que você consiga fechar. Afinal de contas, o menor paisagista, o maior paisagista, ele pensa a mesma coisa, eu preciso converter, porque isso é venda. Tudo nessa vida é venda. O nosso casamento, ele é venda, né? A gente está sempre vendendo alguma coisa nessa vida. Então, por maior que seja o artista, por maior que ele carregue a arte no coração, por maior que seja a arte que ele carrega no coração, ele sempre, lá no final, embaixo da última linha, ele vai ter a conversão, venda. Então, quando você faz todos esses detalhes, você transforma a tua proposta em cima da mesa, mais leve, mais tranquila, com menos ansiedade. E é o próximo vídeo que a gente vai falar sobre justamente isso, a montagem da proposta. Então, bora lá.